Nessa aula de hoje, então, eu vou falar sobre as leis e normas sobre cerca elétrica, tirar todas aquelas dúvidas. Pô, existe regra para isso? Existe regra para aquilo? Galera, existe regra para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Desde o tamanho da letra da placa existe norma, até a altura que vai ser colocada essa cerca. Então, existe norma para tudo e você tem que ficar ligado pelo menos com as principais. E o que eu trouxe aqui são as principais, tá? Que se eu fosse trazer tudo, a gente ia ficar algumas horas. São as que eu enxergo que tecnicamente vão fazer diferença no teu projeto e principalmente que comercialmente vão fazer diferença no teu projeto. São aquelas que tu consegue pegar isso daí, incluir na tua proposta e mostrar esse diferencial lá para o teu cliente. O nosso segmento, ele é regulamentado. Por mais que a grande parte das empresas não atentem à regulamentação, mas ele é regulamentado, né? Então, existem órgãos que fiscalizam. E cerca elétrica é um dos sistemas que a gente instala mais regulamentados. Está ali entre cerca elétrica e alarme de incêndio, são muito regulamentados. Algumas cidades, alguns estados possuem leis ou normas diferentes, tá? Então eu vou mostrar aqui federal, estadual, municipal e como essas variações podem afetar no teu negócio e como você pode utilizar isso daí dentro da tua empresa como um diferencial de vendas, como um argumento de vendas, não só tecnicamente, mas também como um diferencial de vendas, beleza? E aí, falando de lei. Então, assim, ó, primeira lei que vocês precisam de cara ter na cabeça é: existe uma lei federal que trata especificamente de cerca elétrica. Só que assim, se tu pegar isso daí e pesquisar lá no Google, vai ver que é um negocinho desse tamanho aqui, ó. Deixa tudo no ar. Muita coisa no ar. E aí, pelo fato dele ser genérico e ser muito aberto, alguns estados acabaram criando as suas próprias leis. E também existem leis municipais, então tem vários municípios que têm a sua lei própria. Então assim, existem várias cidades que têm regras próprias. Então assim, ó, e além de tudo isso daí ainda tem as normas. Essa daqui é a norma que os caras observaram para criar a lei federal. Então tem algumas coisas que estão na norma e tem algumas coisas que estão lá dentro da lei. Agora, o que vocês têm que entender? Hierarquia de lei. Por exemplo, uma lei estadual nunca pode ser mais branda que uma lei federal. Hierarquicamente, a lei federal manda em todas elas. Porém, a estadual pode ser mais rígida que a federal, mas não pode ser menos. Então, vocês têm que ficar ligado nisso, por quê? Porque quando você vai observar a regra que você vai ter que seguir, teoricamente você tem que seguir a mais severa. Porque é ela que vai acabar valendo na hora de uma briga judicial ou de alguma atuação. Vou dar o meu exemplo. Santa Catarina. Joinville, que é a minha cidade, tem corpo de bombeiros voluntários. E o estado tem o corpo de bombeiro militar. As normas do corpo de bombeiros militar estado são mais severas que as municipais. Então, na hora de eu conseguir um alvará, por exemplo, eu posso seguir a municipal. Posso. Porém, se der algum BO, tô falando isso no incêndio, tá? Então, assim, se der algum BO e forem me cobrar pelo estadual, eu tô ferrado. Ou eu estaria ferrado. Então, quando eu acabo seguindo sempre a lei mais severa. Para quê? Pra, cara, eu fique tranquilo e não tenha problema. Qualquer coisa que aconteça, eu esteja coberto. Beleza? Principal dúvida. Olha só o que a lei federal fala. Por isso que eu falo que ela é genérica, né? A lei federal fala o seguinte: o primeiro fio eletrificado deve estar a uma altura compatível com a finalidade da cerca eletrificada. Não fala se é 1,80, não fala se é 2,10, não fala nada. Em áreas urbanas, deverá ser observada uma altura mínima a partir do solo que minimize o risco de choque acidental em moradores e usuários de vias públicas. Não foi nem um pouco objetiva. Então, se a gente for... Lembra que eu falei ali da severidade da lei? Se a gente for seguir a federal, cara, ela não diz. Ela diz minimizar o risco. Ela não fala especificamente tem que ser 2, 2,10, 2,40, 2,20, 2,50. Ela não fala nada. Porém, o que acontece? No geral, entende-se que tem que ser de 2 a 2,50. Por que eu estou falando no geral? Se a gente pegar as principais normas, as principais leis das cidades, estados brasileiros, a gente vai chegar em 2 a 2,50. Porém, existem alguns casos, por exemplo, Curitiba, 3 metros de altura. E se a tua instalação estiver próxima a uma escola, até 300, menos de 300 metros da escola, independente de ter vizinho ou não, tem que botar ela inclinada a 45 graus para dentro.
Então, esse daí é o primeiro ponto para você observar. Aí vem uma outra pergunta. Posso fazer instalação a partir do chão? Eu tenho uma cerca, um alambrado. Posso colocar cerca elétrica desde o chão? Cara, novamente tem que olhar o que diz a lei. Existem algumas cidades, alguns estados que autorizam a instalação a partir do solo. Porém, tem alguns detalhes que a gente precisa observar. Então, tu pode colocar a partir do solo. Eu já fiz projeto com instalação a partir do solo. Obviamente com cerca, né? Cerca específica para eletrificação urbana, né? Não é aquela cerca de boi lá, de cavalo. Você tem a cerca, essa aqui do meio é a cerca, ó. Cerca com 3 metros de altura, vamos dizer aqui, tá? O que você precisa fazer? Dá 1 metro de distância pro lado de dentro e pro lado de fora. E tem que ter uma segunda barreira com pelo menos 1,5 metro de altura. Então você vai ter a cerca principal, vai ter uma micro cerca dentro e uma micro cerca fora. Essas alambrado normal, daí obviamente não podem ser eletrificadas. Com pelo menos 1,50. Então você pode subir 5 metros, 3 metros, 4 metros, mas tem que ter uma outra cerca que impeça que qualquer um vá lá e toque nessa cerca eletrificada. Outra dúvida normal, instalação indivisa. Bom, um vizinho autoriza e o outro não autoriza. Como é que fica numa situação dessa? Ela pode ser instalada desde que 45 graus para dentro do vizinho que está instalando. Então, vizinho A, vizinho B, esse vizinho não deixa, esse daqui quer instalar. Ele vai instalar 45 graus para dentro do terreno dele e tá tudo certo. Identificação. Vamos lá. Se a gente for pela lei federal, ela diz que a gente deve fixar essas placas em lugar visível, ambos os lados da cerca elétrica. Essas placas de aviso precisam alertar o perigo iminente de choque que contenham símbolos que possibilitem a compreensão por pessoas analfabetas. Porém, estou novamente falando que o federal é totalmente genérico. Quando a gente vai descendo para as normas ou vai descendo para as leis municipais, estaduais, a gente vai vendo que a encrenca, em alguns casos, é um pouco diferente. Por exemplo, essa lei que eu falei que é uma das mais completas do Brasil, essa de Blumenau, ela pede uma placa a cada 4 metros, com fundo amarelo. Essa história do fundo amarelo tá lá na norma, tá? Eu tô falando da lei porque aqui a lei ela é bem específica, mas na norma também fala. Fundo amarelo com a frase, lá diz a frase que tem que ter, que é cuidado, cerca elétrica. No mínimo tem que ter isso. Próximo ponto, lembra que eu falei da placa da manutenção? Pois é, se a gente for olhar a lei, essa que é a mais completa, quem está por próximo pode acabar caindo nela, porque tem esse detalhe, entendeu? Pô, qual lei tu vai cair? Tu vai acabar caindo na mais próxima. Manutenção e vistoria do sistema de cerca elétrica deverá ser realizada anualmente, sendo necessária a apresentação de RT e laudo técnico das condições físicas. Então, uma vez por ano, pelo menos, tem que ser feita uma manutenção na cerca elétrica. Então, existe uma norma, existe uma lei que fala sobre isso daí. E aí vem o outro ponto que eu sei que muitos de vocês não gostam quando eu toco no assunto, mas tem que ter a RT e laudo técnico. Para ter a RT ou laudo técnico, né? A RT entende-se a RT de anotação de responsabilidade técnica ou TRT, termo de responsabilidade técnica. Então, no mínimo, você tem que ser ou um técnico formado ou um engenheiro formado. Tem que ter registro nos órgãos competentes, tem que ter registro no CREA ou no CFT. O que eu estou te dizendo aqui? Wagner, eu não tenho e até hoje eu instalei e vou continuar instalando. Beleza. Só que eu estou te alertando que você está correndo um risco. Ah, Wagner, eu vou ter que sentar num banco de escola e fazer 2 anos e meio de curso técnico? Não necessariamente. Existem outras formas de você fazer. Próximo ponto. Botijão de gás. Nesse caso aqui, pensa nos condomínios, por exemplo. Pensa num restaurante, né? Pensa em algum lugar que tenha botijão de gás. Ou mesmo residência. Pensa nesse tipo de situação. O que a lei fala? Ó, a lei fala que a instalação de cerca elétrica, de cercas eletrificadas próximas a recipientes de gás liquefeito de petróleo, vulgo GLP, vulgo gás de cozinha, deve obedecer às normas da BNT. Então não pode ter nenhum cabo energizado a menos de 3 metros de distância do gás. Então tu pega aquele condomínio que tem o botijão lá próximo do muro, o que tu vai ter que fazer? Vai ter que sambar. Mas, por norma, por lei, teria que estar a 3 metros de distância. Instalações antigas. Ah, a minha está antiga, então não preciso fazer nada. Não. Os imóveis que, na data da publicação,
2007, essa lei possuam cerca eletrificada ou energizada, também deverão adequar-se aos parâmetros nela previstos. Isso é, o cliente tem um negócio velho lá, quando você for fazer manutenção, preste atenção aqui. Quando você for fazer manutenção e você botar a mão na cerca elétrica, você passa a ser o responsável. Você, passando a ser o responsável, você arca com todos esses riscos. Então aqui vem aquele ponto de pega uma instalação toda ferrada, o cliente vai lá, só ajusta a hastezinha. Cara, pensa muito bem se vale a pena. Pensa muito bem. Ou faz um negócio direito, ou não faz. Aqui o buraco é mais embaixo. Multa para instalação de cerca elétrica irregular. R$5.000 para o proprietário do imóvel ou síndico, se for um condomínio, e R$10.000 de multa para o responsável técnico pela instalação. E aí tem outro detalhe. Eu sei que isso daqui pode penalizar, né? Pô, vai, mas... Cara, e aí? Cara, vai ter que começar a fazer dentro da norma. Sabendo, tem que fazer dentro da norma. Como eu digo, né? Enquanto a gente não sabe, Deus perdoa. Depois que a gente sabe, Deus começa a castigar. Então tem que começar a fazer dentro da norma. E aí tem o outro detalhe. Isso daqui eu tô falando da multa da cerca elétrica. Mas se, além disso, a vistoria for junto com o CREA ou com o CFT, mais 5 pau de multa se a empresa não tiver registrado no CFT ou no CREA. Isso é, cara, 15 pau de multa. Beleza? Deixei o susto pro final, mas galera, é isso aí. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que existe sim clientes para projetos. Existe sim clientes que pagam por isso daqui. Comecem cliente, cerca elétricazinha, palito de alumínio, cara, não vale a pena e na maioria das vezes não vai conseguir atender sequer a norma. E galera, dica que não deveria ser dica porque isso daqui deveria ser regra, né? Mas fica como dica. Aterramento. O aterramento ele é essencial para que a cerca elétrica funcione da forma correta. E a norma diz que tem que ser um único ponto de aterramento e que tem que dar menor que 10 ohms. Por que isso? Porque a referência da cerca elétrica vai ser o terra. Se você não tiver um bom terra, se não tiver um terra bem feito, o que vai acontecer? Choque menor e risco de problema muito rápido. Beleza? Então, fique atento a isso daí. Hastes. Boa prática, tá, galera? Existem as hastes prontas. Claro, aquelas de palito de alumínio, obviamente, pelo amor de Deus, né? Não usem. Não usem aqueles palitinhos de alumínio, que lá não adianta nada, que lá o vento entorta, aquelas centrais com aquele fiozinho de inox fininho, que lá tem um videozinho lá na internet, o cara falando que levou no peito e só faz uma cosquinha. Provavelmente também não tinha aterramento, né? Vamos lá. Uma boa prática que a gente fazia principalmente para encantar o cliente. Se o muro dele era se era cerca e era pintado, a gente pintava as hastes na mesma cor. Eu já chegava e já apresentava para o cliente. Quando você mostra isso daí, quando você está preparado, você vai cada vez começar a fazer projetos maiores. Vai com isso precisar saber o valor para cobrar. Pô, qual que é o valor justo? Pô, eu vou fazer uma haste sob medida. Pô, mas quanto custa uma haste sob medida? Algumas vezes menos do que aquela que tu compra lá no distribuidor. Pô, tu consegue, ainda além de tudo, fazer propaganda da tua marca. Ou utilizar as normas, utilizar as leis para reforçar a tua venda, para facilitar. Pô, faturamento recorrente, acabei de falar. A própria norma diz que a cada 12 meses tem que ser feito, a cada, no máximo, 12 meses tem que ser feita uma manutenção. E outra, esse é o tipo do sistema que a grande maioria não sabe se está funcionando. Então, por que não monitorar o sistema? Colocar um recorrente. É importante para que você cresça, tá bom? Pô, fique com Deus, nos vemos em breve. Tchau.